Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre funções e duas variáveis. E nesse vídeo de agora nós vamos falar, então, em plano tangente a uma superfície, né, descrita, ou que é o gráfico de uma função de duas variáveis, né, num ponto, né. Então, esse é o principal objetivo desse vídeo. Nós vamos continuar a utilizar as nossas duas bibliografias básicas, né? Especialmente a sétima edição do livro do Stuart, né? Bom, o que você tem lá no cálculo 1? Lá no cálculo 1 você vê o seguinte, que se você tem f uma função derivável num ponto, num número x0, né? Então, o que significa a derivada da função nesse ponto? Ela representa a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto x0 e y0, onde, no caso, o y0 é a f do x0, né? Então, se você pega um ponto do gráfico, se a sua função ela for derivável na ordenada desse ponto, né? Então, você consegue determinar uma reta que é tangente ao gráfico naquele ponto. Para você ter uma reta, você precisa de dois elementos. Você precisa de um ponto, ora, o ponto você já tem, o ponto tem coordenadas x0 e y0, onde y0 é a imagem do x0, né? Então o ponto você já tem, e você precisa também da inclinação dessa reta tangente. Você precisa da inclinação dessa reta tangente. A inclinação dessa reta tangente tem todo um estudo lá que o seu professor de cálculo 1 deve ter feito, e ele chegou à conclusão que a inclinação dessa reta tangente ela é dada pela derivada da função naquele ponto. Tá? E aí você olha para isso e aí você começa a pensar. Você fala, bom, o gráfico de uma função ele está no plano. Né? Então, ele é um ser que habita o plano que tem duas dimensões. Um plano tem duas dimensões. O gráfico de uma função é um ser que vive num plano de duas dimensões. Aí você começa a pensar. Você fala, bom, se para a função de uma variável o gráfico da função habita um plano, esse plano tem duas dimensões, e eu consigo uma reta tangente aos pontos, né, dessa curva, como que vai ser para funções de duas variáveis? Você fala que função de duas variáveis, afinal de contas, o gráfico dela está no espaço, não está no plano, está no espaço. O espaço tem três dimensões. Bom, quando o gráfico estava no plano, que tinha duas dimensões, falávamos em reta tangente, que tem uma dimensão. Reta tem uma dimensão. Bom, gráfico de função de duas variáveis está habituando três dimensões, habita o R3. Então, por analogia, se você quer falar em alguma coisa tangente ao gráfico da função num ponto, você tem que falar em plano que tem duas dimensões, ou seja, uma dimensão abaixo. É exatamente isso. Né? Se você pensou isso, então você pensou corretamente. Além disso, você pode perceber que a equação da reta tangente ela é muito bem determinada. Uma vez que você tem o ponto e a inclinação dela, você tem a sua equação. Você tem a equação dessa reta tangente. E para isso você usa elementos da geometria analítica. Né? Então fica y menos y0 igual a f' de x0, x menos x0. Tá? De novo, como o gráfico de uma função de duas variáveis habita o R3, então é super natural que você comece a pensar não mais em retas tangentes, mas agora você começa a pensar em planos tangentes, porque o plano tem dimensão 2, que é uma dimensão a menos que o R3. Da mesma forma que o gráfico de uma função de uma variável habitava o R2, bom, então lá você pensava em reta tangente que tem uma dimensão a menos, uma vez que reta tem uma dimensão só. Como é que você pode determinar esse plano tangente? Porque esse é o ó do Borogodó. Ou seja, como determinar esse plano? O que é que você precisa para determinar um plano? Então você começa a pensar na sua geometria analítica. Bom, uma forma de determinar um plano são três pontos não colineares. Outra forma,
dois vetores diretores, dois vetores não paralelos. Outra forma, um ponto e duas retas. E assim por diante. Né? Então você tem lá as formas de determinar um plano. Isso lá da geometria analítica. Tá? Estou puxando coisas lá de GE. Aí você começa a pensar, você fala, putz, mas se eu quero nós estamos só pensando aqui, se eu quero um plano tangente a uma superfície em um determinado ponto, o ponto eu vou ter. Está aqui a minha superfície, aqui está o meu ponto. Você fala, o ponto eu tenho. Então o que mais eu vou precisar? Duas retas que não sejam paralelas, de preferência que passem por esse ponto. E aí a pergunta é, será que nós conseguimos essas duas retas? Você fala assim, retas existem aos montes. Passando, dado um ponto do espaço, putz, existem retas aos montes passando por esse. Então, planos você tem aos montes passando por esse ponto da sua superfície. Mas qual deles é o tangente? Ou seja, qual é o plano que só tem um ponto em comum com a superfície ali na redondeza? Aqui, na redondeza daquele pontinho. Como é que é esse plano? Você fala assim, putz, se eu tivesse duas retas tangentes à superfície passando por esse ponto, eu pegaria o meu plano e colocaria ele em cima dessas duas retas. Lembra que elas são chamadas de reta suporte? Por quê? Porque é como se você colocasse o plano em cima delas, essas duas retas seguram o seu plano. Então, essa é a ideia básica de plano tangente. É um plano determinada por duas retas tangentes à superfície naquele ponto. Tá? Isso que nós vamos ver de forma um pouco, aqui já está respondido, né? Como conseguir as retas, são retas tangentes. Então o que nós vamos fazer agora é um pouco de formalidade, não formalidade completa. Vamos dar só uma formalidade básica, vamos dizer assim, para isso que nós acabamos de desenvolver. Tá? Então vamos organizar. Vamos lá. Vamos supor que você tenha uma superfície S, que ela seja dada por uma equação desse tipo, z igual a f de xy, onde f é uma função que tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Ou seja, a derivada de f em relação a x é contínua, a derivada de f em relação a y também é contínua. Vamos pensar nesse ambiente. A superfície é descrita por uma equação desse tipo, z igual a f de x. F é uma função que tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Esse é o nosso ambiente. É para esse tipo de superfície que nós vamos fazer o nosso estudo. Tá certo? Então vamos lá. Considera um ponto qualquer nessa superfície. Vamos chamar esse ponto, vamos dizer que ele tem coordenadas x0, y0 e z0. Bom, como esse ponto está na superfície, significa que z0 é igual a f de x0 e y0, né? Porque os pontos da superfície S são desse tipo. X, y, f de xy. x0, y0, f de x0. Tudo bem? Muito bem. Agora, que nós vamos fazer? Como é que nós determinamos retas tangentes? Vamos relembrar como que se determina retas tangentes a uma superfície. Então, vamos lá. Pega C1 e C2, as curvas que você obtém pela interseção dos planos verticais y igual a y0 e x igual a x0 naquela superfície. Né? Então, você tem x0, você tem y0. Esses caras são dados para você. Então, você consegue determinar esses dois planos verticais aqui. O plano y igual a y0 e o plano x igual a x0. Esses dois planos verticais, eles vão cortar a sua superfície, eles vão interceptar a superfície S e eles vão determinar duas curvas, que nós chamamos de C1 e C2. C1 é obtida pela interseção da superfície com o plano y igual a y0, a curva C2 ela é obtida pela interseção de S com esse plano vertical x igual a x0. Se você for lembrar, nós já fizemos isso quando nós determinamos, quando nós fizemos uma interpretação geométrica das derivadas parciais. Você fala, putz, é claro, derivadas parciais. Se a reta tangente tinha a ver com derivada, plano tangente tem que ter a ver com derivada também.
Só que agora são duas derivadas. Fala, então é por isso que o sujeito deve ter pensado aqui em cima em impedir que as derivadas parciais de primeira ordem fossem contínuas. Certo? Então, você começa a fazer as ligações aqui. Beleza. Este ponto P de coordenadas x0 e y0, ele pertence tanto à curva C1 como à curva C2. Por quê? Porque a curva C1, ela é composta pelos pontos que estão na superfície S e que passam por esse plano, que estão também no plano y igual a y0. Este ponto aqui é um ponto que está na curva C1. A mesma coisa para a curva C2. Este ponto aqui, ele está nesse plano e está na superfície. Como ele está no plano e está na superfície, ele está na curva C2 também. Tá? Então, essas duas curvas, no ponto P, elas se interceptam, pelo menos ali. Pode ser que tenha outras interseções. Tá, vamos lá. Vamos pegar T1 e T2, as retas tangentes a essas duas curvas, a curva C1 e a curva C2, no ponto P. Essas retas tangentes, nós já estudamos, de novo, quando nós fizemos a interpretação geométrica das derivadas parciais. Tá? Então, nós estamos considerando essas duas retas tangentes. E aí vem a definição de plano tangente. O que é o plano tangente à superfície nesse ponto P? Ora, é o plano que passa por esse ponto e que contém essas duas retas aqui. Obviamente, se ele contém essas duas retas tangentes, ele passa pelo ponto, porque essas duas retas tangentes, elas são tangentes ao ponto P, né? Então, são tangentes ali, são tangentes à superfície, são tangentes às curvas, né? Naquele ponto P. Então, o plano tangente a S nesse ponto é o plano determinado por essas duas retas tangentes. Aí aqui está a figura. Né? Então, nós temos aqui a nossa superfície S, tá vendo a superfície S aqui? Aqui está a nossa curva C1. Essa curva C1 aqui, ó, ela é a curva que você obtém interceptando S com o plano vertical y igual a y0. Tá? Por isso que ela está nessa direção aqui. Aqui está o plano y igual a y0, tá vendo? Ele está passando por aqui em algum lugar. Já essa curva C2 aqui, o que você está vendo, ela é a interseção da superfície S com um plano vertical aqui, ó. Um plano vertical que faz mais ou menos isso aqui, ó. Tá certo? E aí nós consideramos as duas retas tangentes a essas curvas no ponto P. Essas duas retas tangentes, elas são retas suportes ao nosso plano, que nós definimos como plano tangente à superfície no ponto P. Faz sentido. Faz sentido. As duas retas são tangentes, quando você deita um plano em cima delas, este plano também vai ser tangente à superfície nesse ponto aqui, no ponto. Beleza? Ótimo. Percebeu? Então, tudo que nós fizemos aqui tem a ver com o que se faz no cálculo 1. Lá no cálculo 1, reta tangente. Inclinação, bom, a inclinação tinha a ver com derivada. Aqui, plano tangente. Bom, plano tangente tem a ver com retas tangentes. Mas onde é que entrou a derivada? Onde que entra a derivada? Vai entrar agora, na equação do plano. Ah, verdade, nós tínhamos equação da reta tangente lá no cálculo 1, y menos y0, igual a f' de x0, que multiplica x menos x0. E como é que vai ficar aqui, professor? Bom, aqui vai ficar algo parecido. Dá para mostrar, nós não vamos fazer isso aqui, aí que eu falei para você que vai ter um formalismo, mas até um certo ponto, né? O formalismo foi até agora nós vamos... não vamos demonstrar essa fórmula, você pode mostrar que a equação do plano, a superfície, no ponto de coordenadas x0, y0, f de x0, y0, tem essa equação aqui. Ó. Z menos Z0 é igual a derivada de f em relação a x no ponto x menos x0, que multiplica x menos x0. Mais a derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Isso quando as suas derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y forem contínuas. Então, quando as derivadas forem contínuas, essa é a equação
do plano tangente, ou essa é a equação do plano tangente, a superfície neste ponto aqui de coordenadas x0, y0, f de x0 e y0. E aí você olha para isso, olha para essa equação do plano tangente e olha para a equação da reta tangente. Tem muita semelhança. Tem muita semelhança, porque lá y era igual a f de x. Aqui o z é igual a f de xy. Então lá aparecia y menos y0. Aqui aparece z menos z0. Igual a derivada de f em relação a x0, que multiplica x menos x0. Bom, para funções de duas variáveis, você tem duas derivadas no ponto. Você tem a derivada em relação a x, você tem a derivada em relação a y. Então as duas vão ter que aparecer. Por que as duas vão ter que aparecer? Ora, porque você está falando do plano que contém as duas retas tangentes. A reta tangente T1 e a reta tangente T2. Essa reta tangente aqui, ó, ela tem uma certa equação. Essa aqui também tem uma certa equação. Você combina, de alguma forma, essas equações, ou os vetores diretores dessas retas, vamos dizer assim, e no final das contas, então, você obtém essa equação aqui. Tem que depender das duas derivadas. Tem que depender, porque o plano tem duas dimensões. O plano tem duas dimensões, você tem duas derivadas, filhote. Não tem como você pensar em outra coisa a não ser utilizar as duas. Tá? E é essa fórmula aqui. Beleza? Bom, exemplo, vamos determinar o plano tangente a esse paraboloide elíptico, que é dado por essa equação aqui. Z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto de coordenadas 1, 1 e 3. Né? Então, x0 é 1, y0 é 1 e z0 é 1 também. Tá? Então, a nossa função f de xy, ela vai ser 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ser essa parte aqui. Né? O x0 é 1, o y0 é 1, o z0 é f de x0 e y0, que é f de 1, que é igual a 3. Né? Então, tá tudo certo aqui. Você pedir o plano tangente nesse ponto, de fato, x0, y0 e z0, z0 sendo a f de x0 e y0. Então, tá tudo certo aqui. Nós precisamos das derivadas parciais de primeira ordem, tanto em relação a x quanto em relação a y. Né? Então, em relação a x, a derivada é dada por 4x, e em relação a y, a derivada é 2y. Claro, deriva isso daqui em relação a x. Bom, y é constante, então fica só a derivada disso aqui, que é 4x. Derivada em relação a y, essa parte aqui é constante, se isso aqui é uma constante, deriva uma constante em relação a y, dá zero. Então fica só a derivada disso aqui, que é 2y. Tá? Essas funções aqui são contínuas, ótimo, para nossa alegria elas são contínuas. Por serem contínuas, nós podemos aplicar, então, a fórmula dada no slide anterior. Né? Para aplicar a fórmula no slide anterior, nós precisamos calcular as derivadas parciais no ponto x0 e y0. A derivada parcial em relação a x dá 4, a derivada em relação a y dá 2, nesse ponto aqui. E aí nós podemos aplicar a fórmula, agora sim. Z menos Z0, Z menos 3, igual a a derivada de f em relação a x no ponto x0 e y0, ou seja, no ponto 1 e 1, que multiplica x menos x0, que multiplica x menos 1. Perfeito? Mais y, a derivada de f em relação a y, no ponto x0 e y0, ou seja, em 1, 1, que multiplica y menos y0, ou seja, y menos 1. Tá? Então, só pegamos aquela fórmula anterior e replicamos ela aqui. Agora, nós podemos substituir aqui, no lugar da derivada parcial de f em relação a x, nós vamos colocar 4. No lugar da derivada de f em relação a y, no ponto 1 e 1, vai ser substituída por 2. Você vai fazer umas contas danadas aqui, faz a distributiva, passa esse 3 aqui, esse menos 3 para o outro lado com sinal de mais, etc. Isola o z e você pode escrever a equação do plano desta forma aqui. Ó. Z igual a 4x mais 2y menos 3. Tá certo? Fazendo umas continhas aqui, você chega a essa conclusão. Beleza? Aqui nós temos o gráfico, né? Um pedaço do gráfico do paraboloide, perto do ponto 1, 1 e 3. Tá? Isso aqui foi gerado por um computador, tirei lá do livro do Stuart, né? Então, nessa figura mostra o paraboloide, o plano tangente no ponto 1, 1 e 3, que nós encontramos no vídeo anterior. Tá? Nessas duas figuras aqui, ó, tanto na figura B como na figura C,
nós demos um zoom. Foi feito um zoom, ou seja, foi olhado um pouco mais de perto. Tá vendo? Esse cubinho B aqui, ó, essa figura B, ela tá com um olhar um pouco mais próximo do que a figura A. Essa figura C aqui está ainda mais próximo. Você está olhando ainda mais próximo do ponto 1, 1 e 3. E aí você pode observar o seguinte, quanto mais você amplia a região próxima do ponto, ou seja, quanto mais perto do ponto 1, 1 e 3 você olha, mais o plano tangente parece com o gráfico da superfície. Ou seja, ali, muito pertinho do ponto 1, 1 e 3, o gráfico da função e o plano tangente são praticamente a mesma coisa. Isso também acontecia lá no cálculo 1. No cálculo 1, quando você tem o gráfico de uma função e você tem a reta tangente ao gráfico naquele ponto, se você olhar bem pertinho, mas bem pertinho, você vai ver o gráfico da função se aproxima da reta tangente. Ou a reta tangente é uma aproximação do gráfico. Aqui parece que está acontecendo a mesma coisa. Parece que pertinho, muito perto do ponto de tangência, o plano tangente e o gráfico da função parecem a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que o plano tangente ele é uma boa aproximação do gráfico de uma função. É claro que isso não vai ser uma coincidência para esse exemplo. Para você ver mais sobre isso, você vai ter que assistir o nosso próximo vídeo. Aí sim, nós vamos falar em aproximação linear do gráfico de uma função em um ponto. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido. E eu também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.